YouTube. Ou seja, vai ficar disponível offline, né? Depois, quando você quiser assistir, você poderá rever este vídeo. Bom, o pessoal já está entrando. Bem, boa noite a todos vocês, né? Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre informática de concursos, né? Dos tópicos mais questionados pela VUNESP em 2019. Fiz um levantamento das provas que foram aplicadas. Mas por que eu estou gravando hoje esse vídeo, né? Porque com a prova de Francisco Morato, que foi aplicada no final de semana, a VUNESP ela atingiu 353 questões de informática no ano de 2019. E olha que número interessante, né? É a mesma quantidade de questões que foram aplicadas durante todo o ano de 2018. Ou seja, já igualou, né, na quantidade. E ainda nós teremos ainda outras provas até o final do ano, né? Então, se bobear, a gente já deve chegar em umas 450, 500 questões de informática no ano de 2019, pela VUNESP, tá? Hoje saiu o edital, né, da Polícia Militar, da Escola Superior de Sargentos. A prova será no dia 24 de novembro, também pela VUNESP. Okay? Tem o concurso da Prefeitura de São Roque, secretário escolar, com questões de informática. Terá o concurso de São Miguel Arcanjo, que tem um edital diferenciado, né, parecido com o da Polícia Militar, com o Windows 10. Teremos ainda o Ministério Público, né, de São Paulo. A Prefeitura de Barretos, na área de saúde. Prefeitura de Dois Córregos, prova em 17 de novembro. Marília, né, tem vários da parte administrativa. Tem Prefeitura de Guarulhos, agora em outubro. Câmara de São Roque também, né? Prefeitura e Câmara terão concurso. Tem o concurso da Polícia Militar, né? Soldado PM segunda classe. O concurso de Guaratinguetá. São duas provas. Tem de Piracicaba. Tem da CertPrev, lá em Sertãozinho. Tem da Prefeitura de Birigui. Poderá ter, né? Prefeitura não, Polícia Militar do Ceará. Mas esse acho que não é VUNESP, não. A Polícia Civil do Ceará provavelmente seja VUNESP, né? Porque o último concurso foi pela VUNESP. Então é isso, né? Provavelmente a gente chega a umas 450, 500 questões de informática durante o ano de 2019, tá? E em relação a 2018, apesar de ter a mesma quantidade de questões até o momento, 353, tivemos uma mudança bem interessante, né, na questão do que está sendo questionado. Em 2018, a VUNESP ela puxou muito, né, a parte técnica, digamos assim, do edital, né? Ela perguntou tópicos mais avançados, né, questões mais difíceis, funções mais difíceis no Excel. Só que, em compensação, agora, em 2019, a gente encontrou o quê? Tipo um reboot, né, um restart no edital. A VUNESP ela reiniciou o edital de informática, né, começou a questionar de novo os conceitos básicos, né, aquilo que estava, digamos, no início do edital, ok? Então, a gente percebe que nesse ano as provas elas têm sido mais fáceis do que nas provas de 2018. E isso é uma coisa interessante, né? Porque quem estuda para a VUNESP tem que, primeiramente, fazer as provas anteriores. E fazer as provas anteriores não significa você fazer somente do cargo que você deseja. Por exemplo, né? Você quer fazer lá para escrevente TJ e fica fazendo só as questões do concurso do escrevente TJ. Não, né? Faça todas, né? Todas as provas, todas as questões. Tem um grupo lá no WhatsApp, né, do Ministério Público que eu participo, né? E a gente bate muito nessa tecla, né, de fazer as questões anteriores. Né? O professor Kaká também está nesse grupo, né, na parte de matemática. A gente reforça bastante isso com os alunos. Né? Façam as questões anteriores das provas da VUNESP, porque ela tem tendências, né? Ela vai questionando sempre as mesmas coisas, com as mesmas respostas, né? O enunciado um pouquinho diferente.
contextualizando, né, colocando alguns personagens, né, uma história, alguma coisa assim, para a questão poder ser apresentada na prova de forma diferente, né? Só que de diferente mesmo, na prática não tem muita coisa, porque é um conceito que já tinha caído, ok? Então vamos fazer assim, tipo um top 12, né? Tipo um top 12, né? São os 3 assuntos mais questionados em cada tópico do edital, né? Então vamos falar um pouquinho dos 3 assuntos mais questionados em 2019 de Windows, né? Os 3 assuntos mais questionados de Word, de Excel, de PowerPoint, de e-mail e de internet, ok? Hoje à tarde eu peguei, né? No finalzinho da tarde eu fiz um mapeamento, né? A respeito das questões aplicadas em 2019, que está no material, né? No material que está disponível no site, tem lá essa organização, né? Essa tabela. E o tópico número 1, né? Ou melhor, vamos começar assim, ao contrário, né? Do terceiro para o primeiro em cada assunto, né? Então, primeiramente, assunto Windows, né? Tanto o Windows 7 como o Windows 10, né? Qual foi o terceiro item mais questionado durante o ano de 2019? Até o momento, o terceiro item mais questionado tem relação com o bloco de notas, né? O bloco de notas é um acessório do Windows que permite a você produzir textos sem formatação, que tem a extensão TXT. Alguns textos sem formatação, quando eles são organizados com ponto e vírgula, então tem a extensão CSV, né? Pode ter a extensão CSV. E a extensão CSV, que é o Comma Separated Values, são valores separados por vírgulas, que podem ser utilizados no Word, podem ser utilizados no Excel, podem ser utilizados no Access, que é o banco de dados, né? Você pode criar mala direta, teve uma questão sobre mala direta, né, esse ano, na parte de Word. Você pode importar esses dados, né, para dentro do Excel, montar uma tabela, né, uma planilha. Tivemos uma questão esse ano também, né, sobre essa importação de dados, ok? E o bloco de notas, diferente de outros acessórios, né, como o caso do WordPad, ele não usa formatação, né, não tem tabela, não tem gráfico, não tem cabeçalho, não tem rodapé, não tem nada, né? É um texto sem formatação, ok? Então esse foi o terceiro assunto. O segundo assunto mais questionado neste ano foi a lixeira do Windows, né? A lixeira do Windows é aquele local, aquela pasta onde você armazena os itens que foram excluídos, que foram deletados. No ano passado, caiu uma questão na prova da Polícia Civil tratando justamente desse conceito da lixeira, né? Que a lixeira, ela só armazena itens que fazem parte do disco rígido, né? Seja o disco rígido local, interno, ou um disco rígido externo que esteja conectado no computador. A lixeira não armazena itens que são do pendrive, não armazena itens que são de unidades remotas, né? As unidades de rede. Não armazena itens que estão na internet, né? Então, se você apaga alguma coisa lá do site, né? Esse item não vai para a lixeira, ok? Então, a lixeira, que pode ter o atalho do del, delete ou Ctrl D, deletará o item armazenando na lixeira, né? Seja um arquivo ou uma pasta. Existem algumas situações, como o caso do pendrive, né? Em que o arquivo não será armazenado lá na lixeira, como é o caso de você ter a lixeira cheia, né? Não tem mais espaço, então ele também não armazenará, excluirá definitivamente. Outra situação também, né, é quando você desativa a lixeira. Mas a Vunesp não questiona isso, não, né? Seria essa a parte mais avançada, né, a parte de personalização, sendo que as suas questões elas sempre são de configuração padrão, ok? E o primeiro assunto, né, o assunto mais questionado esse ano foi a área de transferência do Windows, né? A área de transferência do Windows ela armazena um item de cada vez, tá? Enquanto que a do Office armazena até 24 itens. A transferência ela pode ser acionada, né, com várias combinações de teclas, né, como o caso do Ctrl X, que recorta para a transferência, ao Ctrl C, que duplica, né, mantém o original e cria uma cópia na transferência para depois ser colado, né, o colar, que serve para resgatar o conteúdo que está na memória RAM, né, porque a transferência é um espaço na memória RAM, um espaço temporário. Tem também o print screen, né? O print screen ele copia a tela inteira do computador, né? Incluindo barra de tarefas, menu iniciar, área de notificações com data e hora. Existe também o Alt Print Screen,
né, que o Auto Print Screen ele vai copiar só a janela de primeiro plano, né, aquela que estiver na frente, aquela que estiver sendo executada em primeiro plano. E existe também, né, o Windows Print Screen, né, que é um atalho do Windows 10, que é usado para você poder copiar a tela inteira e armazenar direto no arquivo, né, que tem lá na pasta chamada capturas de tela, ok? Ele já faz os dois procedimentos, né? É como se ele desse o print screen, você colasse no Paint, que é o editor de imagens, e salvasse o arquivo. Então, o Windows Print Screen já faz tudo isso, ok? Então, esse foi o top 3 de Windows nesse ano, correto? Bloco de notas, lixeira em segundo lugar e, em primeiro lugar, área de transferência, ok? O Word, né, o editor de texto que faz parte do Microsoft Office, tá? Toda prova tem, literalmente, né? E o terceiro item, né, que foi mais questionado esse ano, foram os marcadores. O que são os marcadores? Marcadores são símbolos que você pode colocar no início do parágrafo, né? Quando você ativa esse recurso, pode aparecer uma bolinha, um triângulo, uma estrelinha, né, um símbolo qualquer. E depois, né, que você aperta Enter, esse marcador é passado para o próximo parágrafo. Se o próximo parágrafo você não digitar nada e apertar Enter, né, então ele acaba saindo dessa configuração. Okay? Então, o terceiro item mais questionado foram os marcadores. O segundo item mais questionado foram as formatações de parágrafos, okay? Especialmente a parte de alinhamento. Né? O que é o alinhamento? É a posição do texto em relação às margens, que tem o alinhamento à esquerda, tem o alinhamento centralizado, tem o alinhamento direito, tem o alinhamento justificado. Tá? Desses aí, o alinhamento justificado é o que mais aparece, né? Até porque é o mais tradicional, né? O atalho Ctrl J, a tela fica sendo mostrada, o texto, né, fica sendo mostrado alinhado em ambas as margens, tanto na margem esquerda como na margem direita, mas também aparece, né, a parte do centralizado às vezes. E o assunto mais questionado esse ano na parte de Word, né, na parte de editor de texto, foram as formatações de fontes. Okay? As formatações de fontes, todas, não teve assim nenhuma, digamos que escapou, né? Negrito, Ctrl N, itálico, Ctrl I, o sublinhado, que é o Ctrl S, tem também o sobrescrito, né, que o texto fica em cima, né, que é o Ctrl Shift mais, tem o subscrito, que caiu na prova do TJ, né, que é o Ctrl igual, tem também o taxado no Word não tem atalho de teclado, okay? Existe também o taxado duplo, que é um outro estilo, tá? Caiu uma vez esse ano o sublinhado duplo, né? O sublinhado duplo é uma formatação de fonte, e essa formatação tem um atalho que é o Ctrl Shift D. Todas maiúsculas e Versalet não apareceram, ok? As formatações de fontes, elas podem ser consultadas no Word, né, na sua caixa de diálogo, através do atalho Ctrl D. Tá? E Ctrl D, você deve se lembrar agora há pouco, é também um atalho para deletar as coisas no Windows. Né? Olha que interessante. O que a VUNESP, né, no caso, costuma questionar nas suas provas? Recursos que possuem o mesmo atalho, mas em contextos diferentes. Né? O Ctrl D no Windows serve para deletar, o Ctrl D no Word serve para acessar a formatação de fontes, o Ctrl D no Excel ele serve para duplicar a célula acima, tá? O Ctrl D no PowerPoint ele serve para duplicar o objeto selecionado ou slide, tá? O Ctrl D lá na internet serve para adicionar favoritos, né? Marcar o site como sendo um favorito que no caso possa ser consultado depois, né? Caiu lá em maio na prova de Olímpia esse conceito, né? O conceito dos favoritos. E teclas de atalho a gente vai falar depois lá na parte de internet, que como é um edital muito curto, né? A Unesp ela questiona bastante as teclas de atalhos nos navegadores. Bem, de Excel, né? Excel é a planilha de cálculos que faz parte do Microsoft Office e todo mundo já deve saber qual é o top 1, né? O primeiro da lista são as funções, né? Não tem para onde fugir. Mas quem é o terceiro, né? Qual foi o terceiro assunto mais questionado nesse ano? Dentre as funções, foi a função maior, né? A função maior, ela é aquela função que tem dois argumentos, as células, ponto e vírgula, posição, né?
A posição informa qual é o número que você vai querer ali da lista, ok? Quando você tem lá uma sequência de valores, a função maior ordena esses valores de modo que você tem lá o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro maior valor e assim sucessivamente. O detalhe da função maior, né, a pegadinha da função maior, assim como na função menor, é que a função maior ela considera valores iguais em posições diferentes. Então, se a gente tem lá, por exemplo, uma lista com os números 3, 4, 4 e 5, o maior valor é o 5. O segundo maior é o 4. O terceiro maior é o 4. Por quê? Cada 4 ocupa uma posição diferente. E o quarto maior é o 3. Né? Então, numa sequência lá de 3, 4, 4, 5, os 4 ocuparão posições diferentes. A segunda função mais questionada esse ano foi o cont.c. Cont é da família de estatística, né? A função estatística, que faz a contagem. E o C, né, o SE, é condicional. Então, vai fazer uma contagem condicional. Tem dois argumentos, as células e o teste. Então, ele vai dizer para mim quantas células que atenderam aquele teste, quantas células que atenderam aquela condição. Okay? Por exemplo, nesse instante lá no Instagram eu estou com 15 pessoas assistindo o vídeo. Né? Daqui a pouco devem aumentar ou diminuir. Né? Depois eu posso pegar minuto a minuto e verificar em quais minutos, em quantos minutos que eu tive 15 espectadores. Né? Ele vai me dizer que eu tive 15 espectadores 20 vezes durante o tempo da transmissão. Né? Então, o conte.c é isso. O conte.c serve para fazer uma contagem condicional. Ontem, lá na aula de informática, né, da Polícia Civil no QG, a gente viu, inclusive, dois exemplos seguidos, né, com o mesmo conceito. Né? Tipo assim, o avaliador ele pegou, copiou e colou a questão, né, de uma prova para outra. Uma foi da prova de Sorocaba, né, e a outra na sequência. Tabelinha. Na sequência foi a prova de Marília, de nível médio. Então foi a prova de Sorocaba, nível superior, e depois foi a prova de Marília, de nível médio. Né? E nas duas, eles estavam tratando o mesmo conceito, né? De contar quantos munícipes, quantas pessoas são maiores de idade, quantas que têm mais de 18 anos. Né? Então o conte.c é para essa situação em que você vai contar a quantidade. Okay? Se você quisesse, né, no caso, saber quem é quem, aí você usaria outra função, usaria o PROC-V, por exemplo. E a função mais questionada esse ano foi a função C, né, a função condicional. Okay? A função C ela tem 3 argumentos, que é o teste verdadeiro e falso. Ela não tem, digamos assim, segredo, né, para resolver, porque basta você organizar direitinho, né, os 3 argumentos, que você consegue identificar quem é o teste, quem é o verdadeiro, quem é o falso, e de acordo com o resultado do teste, você faz o verdadeiro ou o falso. Tá? A função C ela nunca vai fazer todos, né? Nunca vai fazer tudo que estiver sendo apresentado na questão. Mesmo que a questão seja, a função, né, ela seja imensa, né, você tem ali, no caso, a decisão, né, baseada no teste. Ok? Então, no Excel foi isso, certo? A função maior, né, foi a terceira mais questionada esse ano. A conte.c foi a segunda mais questionada esse ano. E a função C foi a mais questionada esse ano. Aí o Diego, né, perguntou aqui no Instagram, né, a chance de cair PROC-V e PROC-H nas provas da Vunesp. Olha, nas provas de nível superior, a Vunesp ela chegou até o média CES, né, que é a função que calcula a média condicional com várias condições. Né? Isso aí foi na prova de nível superior. Então, se você pegar uma prova de nível superior, né, agora no final do ano, talvez, né, possa aparecer o PROC-V, possa aparecer o PROC-H, né, mas as chances são bem pequenas. Né? Você tem na Vunesp meio que uma padronização, né, nas suas questões. Por exemplo, né, ela costuma perguntar um determinado tópico 3 vezes. Alguns tópicos ela só pergunta uma vez por ano. Né?
como, por exemplo, a classificação de dados. Okay? O PROC-V também, uma vez ou outra, aparece. Tá? Mas é aquela coisa, né? É bom ficar ciente, né, dessa função. Aí o cara fala assim, não vou estudar isso porque a chance de cair é pequena, porque eu vou usar o gabarito proporcional. Ok, né? Pode se arriscar isso. A história do gabarito proporcional é que a quantidade de respostas ela é distribuída, né, no gabarito. Entretanto, em algumas provas, né, aquelas provas, assim, digamos, mais tranquilas, a VUNESP ela não aplica gabarito proporcional. Né, para o cara, digamos assim, chutar e chutar errado mesmo. Né? Ela faz isso de propósito para o cara chutar e chutar errado. Okay? Então, tem que tomar cuidado com essa parte aí. Okay? A Fernanda, né, perguntou se eu acho melhor fazer exercício só de 2019. Okay? Bem, no material, na apostila, tem todas as questões desde 2015. Ok? 2015, 16, 17, 18, 19. Né, dá mais de 1.400 questões. Eu recomendo fazer as questões de 2018 e 2019. Se fazer os exercícios de 2018 e 2019, você já pega toda a parte fácil de 2019 e pega toda a parte difícil de 2018. Né? Então você pega justamente tudo, ok? Que a VUNESP questionou. Pegar questões antigas, né, como o caso de 2014, 2013, tem gente que joga questões de 2010 lá. Na VUNESP não é muito bom não, viu? Na VUNESP não é muito bom pegar questões tão antigas assim. Porque às vezes, né, elas estavam naquela transição entre o Word 2007 e o Word 2010, né? Então pode gerar um pouco de confusão, ok? A Thalita perguntou se depois de ver a teoria, você acha melhor refazer as provas da VUNESP que vêm sendo aplicadas. Sim, né, isso é o que eu recomendo, isso é o que o professor Luiz, né, lá do QG Concurso, recomenda, isso é o que o professor Kaká recomenda, né? Porque quanto mais prática você tiver, melhor. Aqui a gente vai abrir um parênteses, né, para entender um pouquinho dessa história da prática. Tem gente que não gosta de resolver questões, ok? Não gosta por, digamos assim, qualquer justificativa. Arruma desculpa para tudo, tá? Só que não pode fazer isso. Porque o que acontece é que o nosso cérebro, ele está, no caso, produzindo, né, conexões, produzindo sentimentos, né, produzindo prazer, vício, né, nas coisas que a gente faz regularmente. O cérebro se adapta às situações, ok? Então, por exemplo, quando a pessoa ela se concentra e trabalha somente com a história da videoaula, ela corre um sério risco de não entender o contexto de uma prova escrita. Por quê? Porque o cérebro ficou tranquilo, né? Criou uma zona de conforto chamada videoaula. Só que no dia da prova não é uma videoaula, no dia da prova é um caderno de questões, né? Se você começa a fazer, né, os cadernos de questões, no primeiro você pode ter até um pouco de desconforto, né? O seu cérebro ele vai achar estranho, né? Ele vai achar difícil, né? Ele vai se cansar, né? Porque isso é uma reação instintiva do cérebro para aquilo que é desagradável. Mas quando você faz uma coisa desagradável muitas e muitas vezes seguidas, então você vai começar a ter uma formação de vício, né? Você vai começar a sentir prazer em fazer aquelas coisas, ok? Aquilo que no começo poderia ser uma coisa desagradável, você começa então a ter uma coisa agradável, ok? Então a dica é justamente essa: dá uma olhadinha na teoria, ok? Faça as questões de 2018, as de 2019, fazer, refazer, né? Isso aí tudo vale a pena, ok? Passou uma pergunta aqui, né, sobre a Thalita, né, perguntou sobre os editais, né, os editais serem padronizados na VUNESP. Isso é uma grande vantagem, né? O edital de informática, por exemplo, ele só muda no TJ, né, que sai a parte de PowerPoint, na Polícia Civil, que sai a parte de PowerPoint e entra toda a parte de redes, comunicação, mensageria, ok? E, no geral, você tem ali o Windows 7, o Windows 10, Office. Tá? A Isla não, Isla, né? Ela perguntou sobre o Ministério Público. Olha, eu já mandei, né, lá no grupo do Ministério Público, no WhatsApp, ok?
justamente uma lista, né, de questõezinhas lá daquilo que é meu palpite. Ah, você não está no grupo? Tudo bem. Né? Me manda uma mensagem aí, né? Pode mandar aqui no direct, pode mandar aqui pelo Facebook, né? Pode colocar aqui nos comentários do vídeo do YouTube, né? Pedindo justamente essas questões palpite, né, para o Ministério Público. Já fiz lá tudo organizadinho, está lá. Então eu mando. Ok, é gratuito. São 2 simulados, né? São 20 questões daquilo que seria, no caso, o meu palpite. Ok? Recomenda assistir vídeos com PDFs, qual que rende mais? Olha, isso aí depende de cada pessoa, tá? Existem pessoas que são visuais, então elas se adaptam melhor às videoaulas, existem pessoas que são sinestésicas, então elas se adaptam melhor aos PDFs, né? Nunca existe uma pessoa 100% de um tipo, ok? Então, acho que isso também é questão de testar, tá? Bota lá na Smart TV, né, canal do YouTube, começa a assistir uns vídeos, né, pranchetinha na mão, fazendo as questões, então você equilibra, né? Porque na vida tudo é assim, né? Nada exagerado, nada em falta, tem que ser uma coisa equilibrada, ok? Aí passou uma pergunta aqui sobre PCDF, né? O material da Polícia Civil do Distrito Federal já está no site, viu? Já está no site um bom tempinho, ok? Dá uma olhadinha lá no site informaticadeconcursos.com.br ou no fernandonishimura.com.br, que você vai encontrar lá o material pré-edital, ok? Esse material pré-edital, assim como os outros materiais, quando o edital sai, então existem as atualizações. O último material pré-edital que estava no site, né, foi o material lá da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, né, que estava previsto ser VUNESP, mas aí mudou para a Fundação Carlos Chagas, e a Fundação Carlos Chagas trouxe um edital específico para esse concurso, né. Então, quem havia comprado o material, inclusive tem testemunhas para isso, né, quem havia comprado o material acabou recebendo 3, né? Um pré-edital tipo VUNESP, um pré-edital tipo Fundação Carlos Chagas e um pós-edital depois que o edital for publicado, ok? E tudo isso sem pagar nada mais, é tudo gratuito, ok? Maicon estudou comigo no QG em 2016. Obrigado pelos elogios, ok? Então, continuando, né, a gente estava falando sobre o Excel, né, o trio, né, a função maior, depois a função conte.c, segunda mais questionada esse ano, e a função C, a mais questionada. Então, vamos falar agora um pouquinho do PowerPoint, né? PowerPoint, ele cai na prova da Polícia Militar, cai na prova do Ministério Público, né? Cai nas provas de câmaras, prefeituras, tudo, só não cai, né, na Polícia Civil e não cai no TJ de São Paulo. Né? O terceiro assunto, né, o terceiro tema mais questionado neste ano na parte de PowerPoint tem a ver somente com as teclas de atalhos, né? Teclas de atalhos. Quando você está no modo de edição do slide, você tem 2 teclas que podem ser acionadas para iniciar a apresentação, né? Tem o F5, que inicia a apresentação desde o primeiro slide, e tem o Shift F5, que inicia a partir do slide atual, ok? Daqui a pouco eu volto aí, tá? F5 ou Shift F5, né? São os 2 principais atalhos para iniciar a apresentação de slides. Quando você inicia a apresentação de slides, existem algumas condições ali. Se o primeiro slide estiver oculto, ele não aparece, né? Ele vai mostrar o slide número 2, ok? Se o slide que você tem, o atual, né? Por exemplo, o slide 4, está oculto, com o Shift F5 ele aparece, né? Então, o slide oculto ele não é oculto a vida inteira, né? Existem algumas questões, ok? Durante a apresentação, se você apertar Enter, ele passa para o próximo slide, né? Mas também poderia passar com a seta para a direita, poderia passar com a seta para baixo, né? Poderia passar com a letra P, né? P de próximo, né? Então, isso aí já caiu esse ano na VUNESP. Na prova de Francisco Morato, caiu lá com voltar o slide, né? Voltar, seta à esquerda, ok? Subir, né, seta para cima, ok? Ele acaba voltando para o slide anterior. Se você tiver no próximo slide um slide oculto, né, você pode apertar a letra V, né, V de visualizar, então ele acaba mostrando o slide oculto, ok? Então são essas coisinhas que estão caindo nas provas de PowerPoint, né? As questões de PowerPoint são as teclas usadas durante a apresentação de slides. O segundo assunto mais questionado nesse ano, né, lá na parte de PowerPoint, foram gráficos, né? Mas gráfico, né, do Excel? Pois é, né? O gráfico, na verdade,
verdade, é um elemento que pertence a todo o Microsoft Office. Dá para você colocar gráfico no Word, dá para você colocar no Excel, dá para você colocar no PowerPoint, né? E no PowerPoint, o que caiu foram justamente os tipos de gráficos, né? Gráfico de superfície, gráfico de colunas, gráfico de barras, né? Apresenta a imagem lá na hora da prova, gráfico de rosca, né? E pede para você identificar aquele gráfico, né? Qual é o nome dele, ok? Então, vale dar uma visitada ali no PowerPoint, né? Ou até mesmo no Excel, ou até mesmo no Word, na parte de gráficos, e ver aqueles modelos, né? Aqueles formatos de gráficos. O que mais caiu esse ano foram os botões de ação, né, em PowerPoint. O que é um botão de ação, né? O botão de ação é um comando, né, associado a um ícone, que quando você clica nesse ícone, ele vai lá e executa, ok? Pode ser um comando para o início, né, para o primeiro slide da apresentação, pode ser um comando para um slide específico, pode abrir um documento, né, pode abrir um site, enfim, são várias e várias ações configuráveis nos botões de ação. Então, de PowerPoint foram, né, as teclas de atalhos, terceiro item mais questionado em 2019. Na sequência, né, foram os gráficos e o mais questionado foram os botões de ação. E-mail, né? O e-mail é um edital assim bem curtinho, né, e ele tem basicamente as coisas, né, as mesmas coisas de sempre em todas as provas. Nesse ano, a Vunesp tem assim, meio que inovado, né, com relação às questões de e-mail, porque ela traz assim, uns conceitos, né, juntamente com o contexto, uma historinha, né, os nomes das pessoas envolvidas e tal. Tá? Então, o terceiro assunto mais questionado esse ano foi o encaminhar. Né? O que é o encaminhar? Encaminhar é quando você pega uma mensagem que você recebeu e passa ela adiante para outros destinatários. O encaminhar é a única opção que anexa, né, o arquivo que já veio. Então, você recebeu uma mensagem que já tem um arquivo anexo, o encaminhar passa esse anexo adiante. Okay? O segundo assunto mais questionado na parte de e-mail foi o campo CCO. Né? O campo CCO é o campo com cópia oculta. Né? O que o campo CCO faz? Coloque-se os endereços dos destinatários que receberão aquela mensagem, mas não terão o seu endereço sendo mostrado para outros destinatários do mesmo e-mail. Né? Ele fica oculto. Mas ele fica oculto para sempre? Não. Né? Tem uma pegadinha aí no CCO. Ok? Quando você responde a todos, você pode aparecer, caso você esteja no CCO. Né? Essa pegadinha caiu... Caíram 4 vezes esse ano, né, na Unesp, ok? Uma das provas foi de telefonista, acho que foi na Câmara de Ibaté, 28 de julho. Né? Nossa, telefonista, nível fundamental, tão difícil assim? Pois é, né, eles puxaram bem essa prova de telefonista. Então vamos lá, entender, né, a história do campo CCO corresponder a todos. Bem, alguém mandou um e-mail para você, né? Você está no campo CCO e é só você que está nesse campo, tá bom? Sendo você o único destinatário no campo CCO, caso você escolha responder a todos, a resposta volta só para o remetente, ok? Essa é a regra, é assim que funciona. Mas, se você é um dos endereços no campo CCO, não, peraí, é o contrário. Desculpa, apaga essa parte aí. Bom, se você é o único endereço no campo CCO e você resolve responder a todos, você acaba aparecendo para os outros destinatários. Quem está no campo para, quem está no campo CC, vai ver que você estava lá. Né? Então, sendo você o único endereço no campo CCO, se escolher responder a todos, você será mostrado para todos. Tá? Já, se você é apenas um dos endereços entre vários e vários no campo CCO, caso você escolha responder a todos, você não aparecerá. É o caso, por exemplo, lá do e-mail marketing, né, que a gente recebe das lojas americanas, que foi enviado para muitos destinatários. Se a gente tenta responder a todos, não aparecem, né? Não aparecem as outras pessoas, ok? Mas é isso, a regra é essa, a pegadinha é essa. Se você é o único endereço no campo CCO e responde a todos, você aparece e você será mostrado.
Ó. E o... Isso. Né? Encaminhar foi o terceiro assunto que mais caiu esse ano. O campo CCO foi o segundo assunto que mais caiu esse ano. E o que mais caiu esse ano foi o campo responder, né? A ação responder. Responder é a mais tranquila, digamos assim, né? Ela responde somente para o remetente, né? Não importa onde você esteja, em qualquer um dos campos de destinatário, tá? Aí a boneca, claro, ela acaba criando alternativas fictícias que depois que a gente percebe se tornam assim, bem engraçadas, né? Mostra, por exemplo, que o remetente não será mostrado, né? Sendo que o remetente não tem como você não mostrá-lo, né? Ele sempre aparecerá na mensagem de e-mail. O que acontece às vezes, né, que cai na prova da Polícia Civil, é com relação ao e-mail spoofing, né, deles esconderem o endereço de e-mail através de uma técnica, né, e mascarando o endereço de e-mail, colocar o seu próprio endereço, né, do tipo assim, você mandou para você mesmo, né, isso aí no caso é falso, ok? Aí, aproveitando, né, falando sobre um pouquinho da Polícia Civil, né, dia 6 de outubro, que é um domingo, terá um aulão de informática lá no QG Concursos, aqui em São José dos Campos. Esse aulão é um aulão beneficente, ok? Então é só você dar a contribuição, aí você já participa do aulão, das 8h30 ao meio-dia e meio. Então será um aulão só para a Polícia Civil, né? Só aquela parte mais avançada, né? Da parte de redes, parte de segurança, parte de hardware, parte de telefonia, ok? Depois dá uma olhadinha lá no Instagram do QG Concursos, né? Ou na própria página do qgconcurso.net a respeito desse aulão de informática. Acho que o Luiz já preparou e deve lançar em breve o marketing desse aulão. Né? Todos estão convidados, claro. Né? E chegando na parte de internet, né? Quais foram, no caso, os assuntos mais questionados esse ano na parte de internet? O terceiro assunto mais questionado foram teclas de atalhos. Né? As teclas de atalhos da internet, elas são teclas de atalhos similares, né, às teclas de atalhos do Windows, são teclas de atalhos que vêm do inglês, né? Aí acaba gerando um pouquinho de confusão, né, em algumas pessoas, mas precisa, digamos assim, ficar atento a esses detalhes. Né? Ontem na aula, o aluno perguntou, né, como que se estudam as teclas de atalhos. Bem, não tem como você decorar, né? São mais de 3.000 teclas de atalhos que existem no computador. A sugestão é você focar naquelas que mais caem. Aí você pega, por exemplo, né, a lista daquelas que mais caem e começa a praticar. Né? Faz lá 3, 5 teclas por dia, né? Faz um post-it, cola ali do lado do computador e vai praticando. Né? Tá lá na internet, você precisa selecionar tudo, Ctrl A, né? Add All. Okay? Tá lá na internet, você precisa guardar aquele link, né? Aquele endereço URL para acessar depois, favoritos, Ctrl D, né? D do Add, ok? Você precisa consultar os arquivos que você baixou da internet, Ctrl J, downloads, precisa verificar quais foram os sites que você já acessou, Ctrl H, que é do histórico, né, o history. Então, a dica é essa, né? Dá uma olhadinha nas teclas de atalhos, especialmente de internet, que caem bastante, e foi o terceiro assunto mais questionado esse ano. Tá? O segundo assunto mais questionado esse ano foi Google, site de buscas Google. Você pode fazer a pesquisa ao pé da letra, que é a mesma coisa que você pesquisar entre aspas, né? Isso aí caiu na prova de Arujá em março. Você pode fazer a pesquisa de sites relacionados, caiu na primeira prova do Ministério Público, né? Nesse ano, ok? Que é o comando related. Você pode utilizar o comando site para restringir as pesquisas somente a um determinado site, ok? Já vai, né? Já vai. Você pode utilizar o comando file type para buscar apenas determinados tipos de arquivos. Você pode utilizar o sinal, né, o sinal de menos para retirar um site da busca, né, retirar um site da pesquisa. Foi uma questão agora, desse final de semana, do concurso lá de Francisco Morado, da prova de auditor fiscal. Tá? Então, o site de buscas Google, né, o site de pesquisas Google, ele foi o segundo assunto que mais caiu esse ano na parte de informática, ok? Na parte de internet. E o assunto que mais caiu esse ano na parte de internet, né, o 12º da nossa lista aqui, é URL, endereço de URL, ok?
Aqui que é o URL? O URL é endereço de um site, formado por 4 partes na sua configuração básica, né? A única vez que caiu assim a configuração avançada foi na prova do TJ. A configuração básica é protocolo, máquina, caminho e recurso, né? Que são as 4 partes de endereço de URL. O protocolo pode ser o HTTP, o HTTPS, né? Que caiu bastante em 2018. O endereço da máquina, né? É o nome do computador, ok? Que tem, no caso, algumas divisões, né? Você tem ali, por exemplo, www, que indica que aquele servidor, né, é um servidor que trabalha com multimídia, né, com conteúdo multimídia. Você tem lá o domínio, né, o tipo de domínio, pode ser .gov, né, de governo, pode ser .com, comercial. Caiu na prova de cerquilho, na prova de professor, né, o ponto .edu, né, que é educacional, professor, educacional, né, no contexto ali, ok? E, por exemplo, né, a prova do Ministério Público, né, qual é o domínio do site do Ministério Público? Aí todo mundo já vai contentinho lá. É Gov. Errou, já era. É Justiça. Piorou. A VUNESP, né, ela costuma dar essas questões assim, que pega justamente o pessoal que vai por dedução na alternativa, tá? Então fica esperto, Ministério Público tem domínio Ministério Público, né? É um domínio específico. Tá lá no site do registro.br, ok? Endereço URL, endereço URL, de novo, endereço URL. Foi o tópico que mais caiu esse ano, né? Desde lá da prova da Secretaria de Educação do Estado, né, de oficial administrativo, lá no comecinho do ano, em fevereiro, ok? Até agora, na prova de Osasco, de oficial administrativo, né, endereço de URL, ok? Esse foi o assunto mais questionado na parte de internet. Bom, a Eliana, né, ela perguntou a respeito das guias do Word, né, se elas não estão mais caindo. Não, elas continuam caindo sim, né, mas não com tanta frequência como esses assuntos que eu acabei de citar, né, que na parte do Word são os marcadores, a formatação de alinhamento do parágrafo e são as fontes. Né? Mas vamos lá, de acordo aqui com a estatística, né, quando que caiu guias do Word, né, neste ano? A gente teve... tivemos uma questão em Arujá, né, que tratava da guia de referências, né, guia de referências, que são os índices, ok? Outra guia que caiu foi a guia Inserir, né, na prova do SEMAI de Piracicaba. Acho que foi Piracicaba mesmo. Foi a guia Inserir, né, os objetos ali da guia Inserir que você adiciona no seu documento. Okay? E teve também a guia de correspondências, mala direta, né, que é para você criar uma etiqueta, criar uma carta, criar um envelope. Ok? Também pediu para revisar. Daqui a pouco a gente já repete, ok? Estamos chegando em 45 minutos já de transmissão, já estamos finalizando. Isso, né? Então, revisando, né? E finalizando também. Na parte de Windows, né? O que mais caiu esse ano, tá? Foi o bloco de notas, foi a lixeira e foi a área de transferência. Né? A área de transferência que mais caiu, porque sempre do terceiro para o primeiro. Na parte de Word, o que mais caiu foram os marcadores, depois o alinhamento de parágrafo e depois a formatação de fonte. Tá? De Excel, que caiu, né, o top 3, né, que caiu ali, foi a função maior, depois a função conte.c, né, em segundo lugar, e em primeiro lugar a função C, né, a função SE. Da parte de PowerPoint, né, que caiu ali em terceiro, digamos assim, foram as teclas de atalhos, né, do PowerPoint. Em segundo, segundo os gráficos, né, no PowerPoint. E em primeiro lugar, a parte relacionada aos botões de ação. Na parte de e-mail, né, o encaminhar é o terceiro item que mais caiu esse ano.
em segundo o campo CCO, e em primeiro o campo o comando responder. Tá? E na parte de internet, o terceiro, né, que mais caiu, foram as teclas de atalhos dos navegadores, em segundo o site de buscas Google, e em primeiro endereços de URL. Bom, endereços de site. Então é isso, né? A proposta desse vídeo aqui é apenas essa orientação, tá ok? Então não se esqueçam dos recadinhos, né, que eu passei durante o vídeo, tá? Primeiro, apostilas de informática você encontra lá no meu site, ok? informaticadeconcursos.com.br ou fernandonishimura.com.br. Segundo recadinho, ok? Tem uma lista com 20 questões que eu montei, que foi para o Ministério Público, com os meus palpites para a prova, tá? Essa lista, ela é gratuita, ok? Então, é só você me pedir. Manda aqui um direct no Instagram, manda um comentário aqui no Facebook, adiciona um comentário no YouTube, ok? Me pede lá pelo WhatsApp, né? O meu WhatsApp é o 12 98885 3010 e eu mando esse PDF tranquilamente, sem problema, ok? Aí o terceiro recadinho, QG Concursos, né? Aqui, ó, do outro lado. No QG Concursos, domingo, dia 6 de outubro, né? Teremos um aulão beneficente voltado para a Polícia Civil, somente com a parte avançada de informática, ok? Material gratuito, slides, lista de questões para download, tudo incluso, né? Então, acompanhe no QG Concursos, ok? No site do QG ou no Instagram do QG, as inscrições para esse aulão beneficente. E é isso. Provavelmente na sexta-feira ou no sábado eu devo fazer uma outra transmissão aqui, tá? Mas aí vai ser da banca IBAN. Né? IBAN é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, é uma banca organizadora que faz muitos, né, concursos aqui no estado de São Paulo, especialmente municipais, e está com o concurso da Prefeitura de Franca. Né? Já vai aplicar, né, a prova agora. Agora, no dia 29, né, já tem a prova do IBAN para a Prefeitura de Atibaia, né, aqui pertinho de São José dos Campos. Depois, em outubro, né, a gente tem a prova da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, também pelo IBAN. Né, e a Prefeitura de Franca é no finalzinho de outubro, né, finalzinho de novembro. Deixa eu ver se tem a data aqui marcada. Tem uns post-its aqui, tá tudo de lado. Acabei não adicionando aqui. Mas esse material, inclusive, foi o Matheus, né? O Matheus Andrade, que acabou me pedindo. Né? Ele mandou um pedido e eu acabei montando material para esse concurso da Prefeitura de Franca. Ok? É isso. Obrigado a todos, né, pela presença e atenção. Quem por acaso perdeu alguma parte do vídeo, né, ou no caso, né, pegou aí a parte muito baixinha, né, do som, dá uma olhadinha no YouTube. Okay? YouTube Fernando Nishimura, vocês vão achar lá o vídeo que eu vou carregar. Ok? Netteca. Isso, ok? Depois dá uma olhadinha de novo nesse vídeo, né? Vale dar uma revisãozinha. Tá? Obrigado a todos pela presença e pela atenção, né? Tenham todos uma boa noite, um bom dia, uma boa semana de trabalho e de estudos e até a próxima, ok? Encerrando aqui então a gravação do YouTube.